Começando aqui mais um programa Conecta Esportes na TV Com canal 40, canal 22 e também no YouTube no TV Com Mídias. Hoje eu e Leandro Barramansa estamos recebendo mais um atleta da cidade de Assis, Cezídio Neto, do atletismo, passou por atletismo profissional, iniciou, teve uma carreira muito bonita, atualmente não está mais praticando a modalidade e ele está aqui para contar tudo a respeito, como foi sua carreira, sua trajetória e por que atualmente não está mais praticando o esporte. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Leandro, mais um programa e Cezídio também, seja bem-vindo aí. Boa tarde, Douglas, boa tarde, Cezídio, bem-vindo aí ao nosso programa Conecta Esportes, hoje com outra modalidade nova, né, Douglas? O atletismo, e seja bem-vindo, meu companheiro. Boa tarde a todos, pessoal TV Com aí, obrigado pelo convite para fazer parte do programa de vocês aí. É isso aí, e o Cezídio está aqui para contar tudo a respeito das corridas, tudo que ele já passou, a trajetória. E a princípio eu queria até falar de uma particularidade que ele tem aí, que é muito comentado na região, a gente estava até brincando aí nos bastidores. E esse nome Cezídio, esse nome diferente, teve certas vantagens por isso, porque é difícil achar um atleta que tem esse nome, né? Então, de certa forma, você era o mais conhecido por conta do nome e assim também causava muitos erros nas pessoas, né? Teve muitas confusões aí no percorrer da caminhada? Ah, isso desde sempre, né? Desde pequeno, toda a vida, o nome é um diferencial, né? Então, facilitava, porque Cezídio só tinha eu, não tinha outro, então não tinha como falar, o Cezídio de tal, então facilitava nesse sentido, mas nome errado, já fui chamado de tudo que é tipo de nome. Você tem algum apelido aí, né? Porque seu nome é meio difícil aí, né? Então, Leandro, apelido específico eu não tenho nenhum, não. O pessoal chamava, cada um chamava de uma coisa aí, né? A minha mulher me chama de Paixão, os amigos chamam de Cezibolt, Siriguela, cada um chama de uma coisa aí. E aí fica cada um cria o seu apelido e chama da forma que achar melhor. E nós vamos respondendo conforme o pessoal vai chamando. Que legal, né? E a gente não podia deixar passar isso em branco para fazer uma matéria com o Cezídio, porque particularmente ele já tem um nome diferente e seria muito legal a gente estar citando isso aqui também na nossa entrevista. Queria aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores que estão com o programa Conecta Esportes aí, a JC Controle de Pragas lá de Alexandria, a Frango Frito de Cândido Mota, a Belong, a loja do nosso amigo Fabrício, a Euro Sports do Thiago lá de Tarumã, lá, nosso amigo que fornece as bolas aí, top, show de bola, o Lava Rápido Plus do nosso amigo Leandro, a Casa de Carnes Lucianete, que tem em Assis e em Cândido Mota também, a Mil Cores, né, a casa de tintas aqui de Assis, lá do nosso amigo Iuji, a Gênesis Sports do Betinho, a Barcelona Padaria lá de Cândido Mota, o Bruninho da Barbearia também de Cândido Mota e a Bergal Beer, cervejaria artesanal aqui de Assis, fica lá na Avenida Rui Barbosa. Um abraço pro nosso amigo Mário. Cezídio, começando do zero então, passado pelo seu nome aí, como que foi sua trajetória no esporte, como que você iniciou? Quando pequeno você praticava atletismo, não? Começou por algum outro esporte? Como que foi esse gosto pela corrida aí? Douglas, na verdade, esporte eu pratico desde 7 anos. Então já fiz karatê, joguei bola, futsal, handball, vôlei, basquete, então bicicleta. Então tudo que é esporte que deu para praticar, eu pratiquei. Eu não fui para natação porque eu não sei nadar. Então assim, o esporte quase todos. A corrida apareceu por um acaso mesmo. Eu jogava bola e um dia ia pintar uma corrida aí aqui em Assis e eu decidi que ia resolver participar dela. E a prova ia ser em abril e eu decidi isso em janeiro. Na época eu trabalhava, como eu brinco, eu levava uma vida normal, né? Trabalhava e não treinava nada, só jogava bola. E aí comecei a treinar, mas treinava um dia sim, um dia não, sem pretensão alguma, só para tentar terminar um percurso de 6 km. E começou assim. E fui fazer. Aí essa prova era em abril e eu fiz uma prova antes em fevereiro. E fui quarto lugar geral na primeira prova já. Corri uns 5 km para 17 minutos com meia dúzia de treino. Só que eu nem tinha noção. Ótimo resultado. Só que eu não tinha noção de tempo, não tinha noção de nada. Porque eu nunca tinha praticado, então foi uma coisa bem sem querer. Realmente eu comecei. E conforme foi passando o tempo, todo mundo falando: você tem futuro, você leva jeito, você tem o dom, a genética, esse monte de coisa. Eu fui acreditando no que o povo falava e foi indo. Fui melhorando até que eu pude parar de trabalhar, no caso, e me dedicar exclusivamente ao esporte. Que isso aconteceu em 2015, que eu vim praticar até o final de 2019. Então foram 4 anos dedicados exclusivamente ao esporte. E nessa trajetória aí, quando você
partiu a se dedicar somente ao esporte, você teve apoiadores juntos que te ajudavam a se manter ali se dedicando só ao esporte, porque foi um momento em que você parou de trabalhar, né, e se manteve somente se dedicando aos treinos, né? E acredito que isso possa ser o primeiro passo para os resultados que você teve na sequência de tudo isso, né? Com certeza. Na época eu trabalhava na Unimed e assim que eu saí da empresa eu consegui um apoio deles. Então eu fiquei com o patrocínio deles acho que por volta de quase um ano, exclusivamente para poder dedicar à corrida. Foi esse que eu digo que foi o meu investimento. Porque como eu tinha esse apoio, eu me lancei para as provas nacionais e só tomava porrada, só perdia, mas cada vez que eu perdia eu voltava com mais garra, mais gana para treinar, para poder na outra prova chegar mais próximo dos caras. Mas eu tinha essa base, então vamos dizer, eu tinha esse patrocínio que podia fazer isso, de segurar, treinar mais, pegar provas mais longe, provas mais específicas, circuitos, né, a nível nacional, e só porrada, só corria e perdia. Aí aqui nas provas da região eu já me destacava, ficava entre os primeiros, mas provas nacionais eu só tomava porrada no primeiro ano. Mas foi isso que me deu bagagem para nos anos seguintes eu conseguir estar entre os melhores do Brasil, desde 2006 até quando eu parei. Mas nessas provas aí que você participava, era prova de rua ou de pista? Eu, assim, 99% das provas que eu participei foram de ruas. Eu fiz algumas de pista, participei do Troféu Brasil, algumas provas importantes no cenário nacional, mas a maioria das provas que eu fazia era de pista, de rua. Eu comecei na rua, gostava de correr prova de rua por toda a energia, toda a magia que tem a prova de rua. Diferente da prova de pista, que é só pessoal profissional, então é uma coisa mais, vamos dizer, mais fria. Já a prova de rua tem a galera amadora, sempre muita gente, então sempre um clima muito animado e muito gostoso. Então eu sempre gostei das provas de rua. Então a maioria das provas que eu participei, as provas de nível nacional, as provas que eu participei, 99% foi prova de rua. E essas provas aí que tem de pista, dá muita diferença para de rua? Dá diferença sim, porque primeiro que você já para você correr essas provas de pista, você já tem que estar num nível já um pouco melhor. Então é pancada do começo ao fim a prova. E a questão de você correndo em específico, a prova de rua tem oscilações, subida, descida, tem algumas quebras, umas curvas, uns cotovelos tem nas ruas. Uns malandrinhos que corta a calçada, tem essas coisas. Na prova de pista não, é um circuito de 400 metros que você dá, quando corria 5 km, 12 voltas e meia, ou quando 10 km, 25 voltas, e você tentava manter o ritmo ali. Não tinha totalmente plano, né? Totalmente plano, você não tinha uma oscilação de altimetria, agora vai descer, agora vai subir, ou agora vai pegar um asfalto melhor, um asfalto pior. Então, na prova de pista em si, é mais fácil, teoricamente, para você manter um ritmo do que na prova de rua. Mas em contrapartida, a prova de rua você tem uma descida que pode te ajudar, contrariamente da prova de pista que não tem. Porque na prova de rua eu acho que é onde mais necessita do seu corpo, né? Eu acho que é onde mais usa resistência. Na verdade, assim, as duas, ela exige muita dedicação, muito treinamento e assim, ela vai exigir do seu corpo. Porém, que nem o Cid falou, tem alguns fatores que você encontra na rua que você não encontra na pista. Assim como tem alguns que tem na pista que você não encontra na rua. Na pista tem a possibilidade de você poder correr de sapatilha, por conta dela ser uma borracha tartan. Então ela você pode trabalhar com pregos para um melhor resultado na sapatilha, tal. E a rua só tênis e que nem esse vídeo disse, muitas vezes as corridas de pista, né, são etapas de campeonatos de federação, então são mais para atletas profissionais, então não tem muitos atletas na prova, não tem nem muita torcida, entendeu? E as de rua acaba sendo um festival, uma grande festa, aquele calor do povão, que é o que vocês estavam até comentando, e isso que interfere bastante. Mas acredito que quanto ao esforço, cada uma exige de uma maneira e as duas exigem muito, né? Ainda mais no alto rendimento, né? Todas vão exigir, que vai depender muito do nível da prova. Então, se for tratar de um campeonato nacional, Troféu Brasil, a prova alto nível, com campeão pan-americano, com pessoal que integra a Olimpíada, pessoal que integra a seleção brasileira. Você pega uma prova regional, vai ser uma prova com atletas da região, uma prova com nível, vamos dizer, um pouco menor. Então, assim, a questão da dificuldade mesmo vai ser encontrada pelos adversários e não tanto pelo terreno, assim, porque sofrer, você vai sofrer de todo jeito. Umas provas você sofre mais, umas você sofre menos. Mas sofrimento é... E na nossa região aqui, qual foi para você a prova mais difícil, assim, a cidade mais complicada que você acha de correr na corrida de rua? Em relação a percurso? Isso, a percurso.
Aqui na região, vou colocar aí no raio de uns 200, 250 quilômetros aqui de Assis, eu acho que a prova mais difícil, com mais cascadura de percurso, é em Cornélio Procópio. É um percurso de 10 quilômetros, de 2 voltas de 5, com bastante subida, uma prova muito técnica, que você tem que estar bem preparado. E assim, o que ainda dificulta um pouco mais essa prova, além do percurso, é que ela é no começo do ano. Então você ainda está vindo às vezes de férias ou está num trabalho de base, então você não está tão rápido para essa prova. Então é uma prova bem difícil por esses dois aspectos. O percurso, sim, é muito duro, e juntando com o percurso, geralmente eu, por exemplo, nunca estava assim 100%. A minha melhor forma estaria entrando ali a partir de março, abril. Então ali em janeiro ainda estava começando os trabalhos para a temporada, então não estava 100%. Então já dificulta bastante o percurso, mas juntamente com essa preparação também do início do ano. E como o Cecídio até citou, um trabalho de base, essa prova de Cornélio, às vezes o atleta está saindo de uma base. Para quem não sabe, um trabalho de base é como se fosse uma pré-temporada. Aquilo que no futebol se chama de pré-temporada, no atletismo é um trabalho de base, que é aquele trabalho forte, mais fortalecimento, mais volumes de treino para você conseguir cumprir uma pré-temporada competindo bem. Cecídio, a gente dando um passinho atrás aí da nossa conversa aqui, quando eu te conheci, você estava nessa transição, como você disse, de sair do serviço e se dedicar totalmente à corrida, já estava com patrocinadores, e a partir dali acredito que você começou a contar com um treinamento mais específico ou algo mais planejado. Eu queria que você contasse para o pessoal como que foi isso, essa transferência de, como você disse, você praticava por lazer, poucas vezes na semana, e você passar a treinar diariamente, muitas vezes até 2 períodos. Como que foi para você, o seu corpo, se adaptar a isso? Realmente, antes eu dividia entre o trabalho e o treinamento, porque eu fazia por lazer, fazia um treino por dia apenas. Eu tinha um treinador, que é o Adriano Bart de São Paulo, mas a planilha que eu seguia era uma planilha básica, mas era uma planilha já específica, mas uma planilha básica, com um período para aquilo que eu precisava fazer. E em 2015 eu mudei de treinador, que foi quando eu me dediquei exclusivamente ao esporte, então que foi em abril de 2015, quando que eu resolvi só correr. E em outubro de 2015 mesmo, e até com a sua ajuda, que a gente foi lá naquela prova lá em São Paulo, da Adidas lá, o Jean, que era treinado pelo Clodoaldo Lopes do Carmo, que é atleta olímpico, já foi para 2 Olimpíadas como atleta, 3 Olimpíadas como treinador. Hoje está entre os top 3 do Brasil em treinamentos. E foi em 2015 que a gente começou um trabalho que ele começou a me treinar. Então, de 2015 até 2019, 20 aí, eu treinava com ele, e eram treinos intensos de 2 períodos, de segunda a sábado, de manhã e de tarde, e domingo de manhã só um período. Então, assim, era uma média aí de 140 km por semana aí, na chuva, no sol, não importava. O treino tinha que ser feito e bem específico para as provas que eu corria, que era de 5 até 21 km. Mas nesse treinamento ele te passava as planilhas, né? E incluso nesses treinamentos tinha fortalecimento, academia, quantos percursos você corria por dia? Era assim, vinha a planilha e a academia, eu fazia lá até. Já aproveitar aqui, e algumas empresas que eu falar aqui foram empresas que me ajudaram. Então, né, vou comentar, aproveitar o espaço, e como eu for comentando aqui, sim, eu não vou só falar academia ou tal lugar, vou aproveitar e vou falar, porque são pessoas que me ajudaram, e eu acho que vale destacar nesse momento. Então, eu fazia academia na Yogap Academia. Até mandar um abraço aí para a Izzy e para o Rafa. E eu tinha planilha semanal, e dentro dessa planilha estava lá o que eu ia fazer. 10 km de manhã, por exemplo, à tarde um ritmado, na terça alguma coisa de tiro, aí na terça à tarde, por exemplo, academia, com o que eu tinha que fazer na academia. Aí eu chegava para o meu treinador da academia e passava o que eu precisava fazer, e ele passava os exercícios de fortalecimento, que era braço, perna, fazer completo. Então eu fazia geralmente academia de 1 a 2 vezes na semana, e treinos intensos de 4 a 5 vezes na semana, e alguns treinos leves e moderados aí no restante do período. Então era em torno de 13 treinos por semana, geralmente é o que eu fazia, que eu fiz durante esses 4 últimos anos aí. Ô Leandro, e até como o Cecídio citou aqui, a gente tem uma resenha dessa do treinador dele aí, que ele fala que eu já estava no SESI e ele ia para essa competição da Adidas lá em São Paulo, e a gente estava com uma expectativa. E eu pensava comigo, e até comentava com vocês, cara, você precisa treinar com alguém melhor, ter um treinador que vai te tratar como um atleta profissional realmente, pode te levar por outros caminhos e tal.
Porque tem um pouco de diferença, querendo ou não, do treinamento para uma assessoria esportiva do que um treinamento de um treinador que trabalha com atletas profissionais, né? Não só pela capacidade do cara ou por cursos de formação que o cara teve dentro da própria CBAT, mas assim pela dedicação de uma linha diferente de trabalho. E a gente chegou nessa competição lá em São Paulo, na USP. Foi na USP, né? Na USP, uhum. E aí eu já tava assim, Cezídio, eu vou ter que arrumar um treinador pra você, cara, tava caçando. E, inclusive a gente queria um outro treinador de um outro clube. A gente foi, meio que tomou um bola fora. Eu falei, Cezídio, o cara não deu muita moral, não curtiu muito. Aí eu falei assim, não, mas peraí. Aí eu tinha um amigo que tava fazendo essa prova, que ele era do Pinheiros. Até hoje ele é do Pinheiros ainda da equipe de lá. Eu falei, que é o Jeanzinho, né? Eu falei, ô Jean, cara, preciso de uma ajuda, tal, Cezídio aqui, ó, o cara correu mó bem aí hoje, vem fazendo grandes resultados, ele precisa de um treinamento melhor, mais específico, tem como você ver lá? E aí foi que o Jean acabou ajudando também, né, Cezídio? Falou com o Clodoaldo, que foi o atual treinador do Cezídio nos últimos anos aí, conseguiu grandes resultados junto com o Cezídio, e que casou um trabalho muito bom, né, Cezídio? E até mesmo eu queria que você falasse um pouquinho da sua rotina com o Clodoaldo, porque a gente sabe que você treinava com ele, mas era um trabalho à distância. Como que funcionava para você, que a gente sabe que funcionou muito bem, porque os seus resultados eram claros, mas como que era o contato de vocês, como que era a rotina? Até quando eu fui fazer uns testes, na época ele estava treinando o pessoal em Jundiaí, que eu conversei com ele, falei, não, vem aqui pra gente fazer um teste para ver se eu consigo te treinar, se a gente tem alguma perspectiva de você evoluir e conseguir estar entre os melhores do Brasil. Fiz o teste, ele aceitou, só que ele deixou bem claro para mim, Cezídio, eu não treino ninguém à distância. Né? Então, para ele era bem claro, nunca deu certo treinar ninguém à distância, então tem que ser presencial. Então eu tinha que vir para Assis, ficar aqui 1 mês e meio, 2 meses e voltar para lá. Era para ser assim. Mas durante esses 4 anos, eu acho que fui para lá umas 2 vezes só, 3 vezes. Você burlou o sistema do homem. Burlei o sistema, mas porque deu muito certo, porque eu não falhava, eu não faltava treino. Então era muito dedicado. Então chegava a planilha para mim, não importava qual é a dificuldade, não importava a minha rotina diária, não importava o que eu tinha para fazer, o treino era executado. E a gente conversa por telefone, WhatsApp, então ele passava para mim na segunda-feira, eu conversava com ele, passava todos os treinos, as dificuldades que eu tinha, ele perguntava. Ele tinha muito disso, não quero que você converse, mande mensagem, quero que você me ligue, eu preciso sentir o que você sentiu no treino, para eu saber o que está acontecendo. Então assim, foi uma parceria que deu muito certo, mesmo sendo à distância, mesmo lá atrás ele falando que não queria que fosse à distância. Mas eu acho que com o empenho que eu tive aqui, me dedicando, seguindo o que ele pedia, eu acho que por isso que deu certo. Uhum. Por conta da dedicação que eu tive aqui. Porque ele passava para mim, eu fazia. Se eu não conseguia fazer, Clodoaldo, não deu certo, não consegui fazer por conta disso ou daquilo. Ele passava, ele dava o feedback, respondia sempre prontamente. Então assim, a gente conversava praticamente todo dia. Até, uma vez eu estava até conversando com o Jean a respeito disso, ele falou, pô, você tá longe, conversa mais com o Clodoaldo do que a gente, porque a gente pegou uma sintonia muito bacana de respeito mútuo, né? Do trabalho, eu respeitando o trabalho dele em fazer o que ele me pedia, e ele me respeitando, dando os treinamentos conforme eu ia evoluindo aqui. Então foi uma parceria muito bacana e eu sou muito grato ao Clodoaldo por tudo que eu conquistei nesses últimos anos aí. Que legal. E falando em conquistas, eu queria até que você contasse um pouco das suas conquistas e até mesmo no final desse calendário aí das suas conquistas, que você frisasse a mais importante para você até hoje, a que você ou sentiu uma maior emoção ou até mesmo por questão de dificuldade de prova, qual foi a mais importante delas? Provas assim, graças a Deus e graças a muito esforço, muito empenho, já participei de várias, acho que umas 200 provas mais ou menos. Um pouquinho, hein, Leandro? Haja perna, hein? Correu muito, hein? Umas 200 provas aí, sei lá, uns 70%, 80% delas eu fui pódio, estava entre os primeiros. Então são muitas competições, mas pra gente colocar de importância, colocar a nível regional, nacional. Então assim, campeão de jogos regionais eu já fui, campeão de jogos abertos, vice-campeão de jogos abertos, vice-campeão de jogos regionais. Provas de rua. A provas de ruas inúmeras. Bradesco, né? O circuito, você subia muito no pódio. Circuito, né? Bradesco, que era o circuito mais rápido do Brasil. Fui 8 vezes pódio. O circuito Caixa, que era um circuito mais regular que tinha no Brasil. Tinha provas que até eu participei. Fortaleza, Recife, Brasília, Goiânia, Campo Grande. Todas essas provas eu fui pódio. Ribeirão Preto, também. A Tribuna, que é
prova mais rápida da América Latina de 10 quilômetros. A tribuna é em Santos. E ela é o 10 km mais rápido que tem no Brasil, fica lá em Santos, que é nessa prova da tribuna. É a que corre na beira da praia, acho que é essa daí. Já fiquei sabendo já dessa prova, é bem famosa. Essa prova é a mais tradicional. Ela depois da São Silvestre, ela é a mais top. E ela não é só a mais rápida do Brasil, né? Ela é a prova mais rápida, acho que, se não me engano, é da América do Sul. É a prova. Os 10 km, os 10 km da tribuna, né? Então, se eu não me engano, a tribuna é só na orla da praia, não é? Ela sai do porto e chega... Sai do canal 6, que é do porto, vai na balsa. E chega no quilômetro 8, aí do 8 ao 10 é na orla ali. Então aí... E chega até acho que... Na Praça das Bandeiras ali. São Vicente ou não? Não, vai chegar na Praça das Bandeiras ali. Acho que é no canal 2 ali. Se eu não me engano, acho que é perto do shopping. Isso, é na avenida do shopping. Então, assim, é a prova mais importante, que eu já tive o prazer de subir ao pódio dela 2 vezes. Com kenianos, os melhores atletas do Brasil e também internacionais, né? Kenianos, muitas vezes até etíopes vão para a tribuna. 2018, o recorde da tribuna foi quebrado. O keniano fez em 27 minutos e 22 segundos os 10 km. E até aquele momento era o terceiro melhor tempo do mundo. A prova de rua foi feita nesse ano de 2018, que foi feita aqui no Brasil. Então, assim, são provas... Participei de 2 São Silvestres, mas foi em 2015, 2016, quando eu estava começando. Então, assim, quando eu cheguei lá naquela Paulista, vi tudo aquilo lá, A São Silvestre é sensacional. Mas você acha que a São Silvestre foi um desafio para você? Com certeza, porque assim, mas a primeira não foi nem o desafio do percurso, foi assim, você chegar lá e falar assim, eu tô aqui. Porque assim, foi meu primeiro ano de profissional e eu larguei na elite. E na elite você tem que ter um tempo específico para largar na elite. Não é só você querer, não, eu quero ser elite ou pagar para ser elite. Não, você tem que ter resultado. Então eu tive que correr provas antes, que foi uma em Santos e uma em Florianópolis, para ter resultado para entrar na São Silvestre. Eu cheguei lá, olhei aquela avenida, na Paulista, aquela mística que você vê na televisão, que todo mundo conhece. E eu fiquei assim, impressionado com tudo aquilo. Assim, cara, eu tô aqui. E você olha pro lado, você vê só os melhores, só os top da realidade. E bem do seu lado mesmo. Você vê os melhores do Brasil ali, uns atletas a nível internacional. Você fala assim, cara, eu tô aqui junto com esses caras. Tô no mesmo nível, assim, no mesmo nível que eu digo de estar presente. Não na disputa em si, mas de estar presente junto com os caras. Então ali foi uma emoção muito grande e de ter conquistado. E assim, foi tudo trabalho, nada veio, ganhou, não. Para poder chegar na elite, entrar na elite, você tem que ter tempo, fazer tempo, você tem que correr provas, então você tem toda uma preparação. E teve prova em Maringá, que eu ganhei alguns circuitos lá, o circuito aqui em Assis, da Casa Avenida. Então, assim, dos circuitos também, os principais aqui da região, que é o circuito da Casa Avenida, né? Que é organizado também pela TV Conrani, que dá uma premiação muito boa também. Vem muitos atletas de elite aqui, né? Participar. E eu lembro que você disputou e chegou a vencer etapas também. Ganhei provas, aí teve um ano que teve 3 provas, depois tinha premiação no final do circuito, eu ganhei 2 provas e fui campeão do circuito. Então, assim, foram várias provas que eu participei e, graças a Deus, assim, com muito esforço aí, consegui ser pódio em inúmeras delas. E se for falar da mais importante, eu acredito que eu colocaria 2 provas como mais importante. A tribuna em Santos 2018, que eu consegui correr abaixo de 30 minutos um 10 km, que é o famoso sub-30, que dá para contar nos dedos aí quantos atletas correm hoje ou já correram no Brasil. Quantos já correram? Não, correram já bastante, mas quantos correm atualmente? Quando eu fiz, quantos corriam atualmente sub-30? Eu consegui fazer isso em 2018, que foi o tempo de 29, 22, então essa foi uma prova muito marcante para mim. E eu tive uma também em Maringá, que é uma prova tradicional, que é a Tiradentes. E a prova foi emblemática pelas circunstâncias da prova. Eu tinha 4 atletas quenianos e o restante brasileiro, e lá só dava queniano, e a disputa serão os 4 quenianos, e quem será que vai ser o quinto? O quinto vai ser um brasileiro. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto, todo mundo contava que ia ser os quenianos, que seria a hegemonia queniana. E nessa prova eu estava em 4º lugar, faltando acho que uns 500 metros, eu pulei de 4º para 2º, passando 2 quenianos, e fizemos dobradinha brasileira. Só de lembrar, até arrepio. E a torcida gritando, e eu passando os caras. Eu sei que nos últimos 800 metros pulei de 4º para 2º, e eu e o Gilmar, que na época era do Cruzeiro, fizemos história, porque fazia anos, acho que 6 a 10 anos, que não tinha um atleta brasileiro vencendo, muito menos uma dobradinha, porque era só a hegemonia queniana. E a gente pôde fazer isso em 2017, se eu não me engano, que a gente conseguiu essa dobradinha aí, que foi
Ô Zídio, a gente sabe que inúmeras vezes você teve duelo contra quenianos, disputou em grandes provas. O que você acha que foi o diferencial nesse dia, nessa prova? Teve alguma particularidade, clima, ambiente, torcida, treinamento? Teve alguma mudança para conseguir esse feito lá? Vamos dizer que até o quilômetro 9,5 foi tudo isso. Até o 9,5, tudo isso. Treinamento, tava tudo certo. Mas do 9,5 para frente ali foi na raça, na vontade. Falei, esses caras não vão levar. Eu vou ter que ser. E já tinha um brasileiro na frente. Falei, esses quenianos não vão ser, não. Todo mundo falando num dia antes. Acho que talvez até todo mundo falando queniano, e não valorizando o atleta brasileiro. Como é de costume, a gente nunca valoriza o que é nosso, né? Não valoriza o que é de Assis, não valoriza o que é de São Paulo, não valoriza o que é do Brasil. Geralmente é assim que funcionam as coisas. E falei, não, esses caras eu vou ter que pegar. Esses caras não vou ter que pegar, vou ter que pegar. Não é à toa que depois que eu cheguei, eu passei mal, fui pro posto médico lá, que eu passei mal de tanta força que eu fiz, mas foi recompensado, né? Valeu a pena, o esforço valeu. Mas quando você entra na rua, assim, acho que é quase igual o futebol. O futebol, você dá o primeiro passe na bola, você sente assim, puta, é hoje, entendeu? Você dá o primeiro passe perfeito, você fala, puta, hoje eu tô bem. Eu acho que na corrida também, acho que de rua, acho que é a mesma sintonia, né? Não, é a mesma coisa, que você aqueceu, você fala assim, putz, hoje ninguém me pega. Tô filé. Hoje eu vou fazer o meu melhor. Assim, lógico que tem uns que tem o melhor que você, mas se você fazer o seu melhor, é o que importa. É que nem você tava em quarto, né? Você pulou pra segunda, então acho que naquele momento você falou assim, dá. Vamos pra cima, assim. E já no aquecimento, você já sentiu que você tava motivado? Como é que foi nesse dia? Pai, no aquecimento eu tava tranquilo ali, fazendo a minha parte. Eu falei, não, eu tô preparado, vamos pra cima desses caras. Se eles bobear, vamos ganhar desses caras aí. Não é porque todo mundo tá falando que vai dar os 4 quenianos que não vamos deixar esse cara ganhar. Então, aí quando começa a prova, você ali no decorrer da prova, você começa a sentir o que tá acontecendo. Então, nos primeiros quilômetros ali, você vê se você tá bem mesmo ou não. O aquecimento, você já fala assim, não, hoje eu vou pra cima. Aí depois que você aqueceu, você correu ali 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, e você tá junto com os caras, você tá correndo ali, você não tá nem suando ainda, fala, hoje é meu dia, aí não tem pra ninguém. E nessas corridas aí que tem os quenianos aí, você usa alguma tática ou diminui um pouco, aumenta? Como é que é a tua tática no decorrer da corrida nos 10 km? A gente costuma, até que a gente falou, diminui um pouco, aumenta, é o nosso famoso fartlek. Às vezes isso acontece muito, é a estratégia de atletas profissionais, muitas vezes, usar o fartlek durante a prova. Só para dar uma... Depende, assim, como a gente tá no meio, a gente conhece a maioria dos atletas, então a gente sabe mais ou menos o nível. Então tem pessoas que, né, que a gente pode estar no melhor dia que você não vai ganhar daquele cara, porque diferente às vezes do futebol, ou do vôlei, ou do basquete ali, às vezes tem um imponderado, o juiz errou, o goleiro tomou um frango, o atacante errou na cara do gol, errou o pênalti. Na corrida não tem isso. É meio assim, se você corre melhor que eu, 1 minuto, 1 minuto e meio, vai ser muito difícil te pegar. Só se você estiver no seu pior dia e eu no meu melhor dia. Então acontece muito disso. Então o que acontece na estratégia de prova? Se você tem um cara que é um nível melhor que o seu, ou você não conhece o que esse cara faz, vai do lado e vai atrás. Nunca vai na frente, porque você não sabe o que esperar, porque são 10 quilômetros. Por mais que seja rápido, ali meia horinha, são 10 km pode acontecer muita coisa. Você, Zidi, isso é uma coisa que aconteceu muito com você, né? Porque os caras muitas vezes não te conheciam e não respeitavam tanto, né? E depois pagavam o preço, né? A gente viu muitas vezes isso acontecer em provas grandes, né? Sim, foi até engraçado uma vez, isso faz muito tempo, em 2014, fui correr uma prova lá em São Paulo, e eu sou um cara com estilo, né? Então, corria. Os caras tudo de shortinho aqui, camisetinha regata, e lá vai eu, com um shortão desse tamanho, camisetona de manga aqui, fui correr. Os caras falaram, esse cara vai correr era 21 quilômetros. O cara vai correr 1, 2 quilômetros e vai quebrar 1, 2 quilômetros, e passou 1, passou 2, passou 8, passou 10, passou 11, eu tava liderando a prova. E foi pro final, lá pelo 18, 17, que eu dei uma sentida, porque eu não fazia muito a minha maratona. Aí os caras começaram a encostar e eu fui terceiro nessa prova. E aconteceu muito no começo, porque ninguém dava bola. Porque tá todo mundo lá, nós vai jogar bola, todo mundo de chuteirinha, pá, arrumadinho. Chega um cara de tenão pra jogar bola, ninguém vai dar nem bola no carçudão, ninguém vai dar... Vai pro gol. Vai pro gol, é bem por aí. Então você chegava lá, os caras nem davam bola. Aí quando via... Rapaz, como que esse cara ganhou? Como que esse cara chegou na frente? Aí o pessoal até brincava, que eu usava isso de estratégia pra eu passar despercebido com relação aos outros atletas. Mas e eu até acabei mudando o estilo, porque na época eu tinha um patrocínio da Word, é onde eu pegava o short. Aí quando eu fui pegar uma vez, não tinha o short comprido, tinha o mais curto. Aí eu tive que pegar aquele, por aí que eu comecei a usar um pouco mais curto, senão eu tava usando o longo até hoje.
E regata foi por conta de um patrocinador também que eu tive Mas que mudar. nessa do longo e do curto faz alguma diferença pra você? Ou... Pra mim nunca fez, mas o pessoal disse que faz, né? Tem uns que usam de like, uns usam mais curto. Eu usava o comprido, o curto, pra mim dá tudo a mesma coisa. Mas tem gente que fala que faz, eu nunca senti diferença, não. Você, Zídio, aproveitando até que você citou a meia maratona e tudo mais, conta um pouquinho dos seus melhores tempos, pessoal que está em casa aí, tanto no 5, nos 10, no 21, no 15, os melhores tempos que você conseguiu fazer aí? Eu tenho como melhor marca no 1 km 2 minutos e 22, no 5, 14:31, que eu fiz em Bragança Paulista, no Troféu Brasil, ano passado, que eu fui o quarto colocado e o 6º melhor tempo do Brasil. O 10 km eu tenho 29:22, que eu fiz em Santos, em 2017. Esse foi o 5º melhor tempo do Brasil na época. 6 km eu vou contar 6 km também, que era a prova do Bradesco, que tinha um circuito Bradesco, um circuito fortíssimo que tinha. Fiz 17:35, minha melhor marca. A minha maratona, como eu corri há pouco, eu não encaixei uma meia maratona muito boa. Eu tenho 1h08 nela. 15 km corri 2 São Silvestre, mas 2 vezes não estava legal, não cheguei preparado o suficiente para ela. Se eu não me engano, corri 52, 51, então foi bem lembrando bem que, para quem não entende, os tempos ruins que ele fala aqui, que não foi tão bom, que chegou preparado, são ótimos também, tá? Ruim, quando a gente fala ruim é pelo treino, sim. E pelo que eu tinha. Pelo que você esperava naquele dia, né? Então, assim, pelo treino que eu tinha, para quem correu, vamos dizer, um 29, corria 30 toda hora, um 10 km, para correr um 21 tinha que correr 1h05, 1h06, então eu corri 1h08. É um tempo ótimo, excelente. Esse tempo eu fui pódio na meia de Belo Horizonte, foi pódio na meia de Curitiba, mas não é um tempo assim, ideal pelo que eu treino, pelo tanto que eu treinava. Que você esperava, né? Que eu esperava. Acima de 21 eu nunca corri, maratona eu nunca não cheguei a experimentar. O 15 km eu fiz 2 vezes, né? E o outro, que é o 18, que é tradicional por conta da Pampulha, eu também não competi. Que é mais, o que tem mais na região são provas de 6 mais rápidas, né? E 10 km, que é o que eu mais fazia. Sim. Cezídio, a gente não pode nem se prolongar muito aqui, para não ficar muito longa a nossa entrevista. O nosso intuito mesmo era trazer um pouco do esporte, um pouco desse esporte que é a corrida, que é o esporte que mais cresce no Brasil. A gente queria trazer isso aqui para o público do Conecta Esportes. E até mesmo, depois eu quero falar um pouquinho de corrida virtual, que é o que está tendo agora aí, é a corrida do momento, né? Em tempos de pandemia, todos os lugares estão improvisando e é isso que está entrando no momento, no mercado da corrida. Cezídio, acima de tudo agora, no final de tudo, a gente sabe que você acabou parando com os treinamentos, parou com a corrida, e eu queria saber o porquê, nada melhor do que você para explicar o porquê dessa sua decisão, como que foi, se era uma decisão que você queria tomar, não queria, se teve alguns imprevistos no caminho disso. Da mesma forma que em 2015 eu tive a oportunidade de poder correr por ter um apoio financeiro, um apoio de patrocínio. Pelo mesmo motivo eu parei, porque não tinha esse apoio. Então eu tive um ano de 2019 muito difícil com relação a patrocínios, a patrocinadores. Então uma coisa vai levando a outra e às vezes não encaixava alguma prova, e isso prejudicava, porque assim, um atleta de alto rendimento, para quem não sabe, ele depende exclusivamente ou do patrocínio ou da premiação de corrida. Então você correu, se você ganhou, você leva o dinheiro da premiação de prova. Igual peão de rodeio. Ganhou o rodeio, ganhou o dinheiro. Não ganhou, não ganhou. Se não tiver um patrocínio, um apoio... Ganhou, tchau. Fica com a despesa. Tchau. Vocês entrevistaram o pessoal, não sei se chegaram a tocar nesse assunto, mas eu acho que é mais ou menos nesse mesmo sentido, né? Eles vão pra correr. Se tava dentro da moto, o carro, o caminhonete, os 100 mil, se os caras ganhar, ganhou. Se não ganhar, volta pra casa e prepara pro próximo. Só tem despesa. Então na corrida não é diferente. Então por isso da importância do patrocínio. Então por isso que lá em 2015, quando eu comecei, que eu tinha um apoio, que eu pude investir. Aí já em 2019 já tinha pouco apoio, então não deu para manter. E foi uma decisão que eu fui tomando ao longo do ano, né? Então foi de 2019 até o final, eu fui tomando ao longo do ano. Falei, não, se não melhorar, ano que vem eu não quero ter um ano que nem eu tive 2019. Então foi uma decisão que eu fui tomando dia após dia durante o ano todo. Para quando em janeiro agora de 2020 eu tomar a decisão, ter tomado de cabeça tranquila e poder dormir e falar, não, tudo que eu podia fazer... Tudo que eu podia alcançar, eu consegui. Dentro das minhas limitações, do que eu podia fazer. Então, foi uma coisa bem tranquila. Até a gente fala, mas você vai parar, cara, você vai conseguir ficar sem correr? Fala, cara, eu vou conseguir ficar sem correr. Eu tô desde dezembro sem correr. Então, eu consegui ficar sem correr. Porque, assim, realmente, como eu fazia isso por profissão, hoje agora eu só jogo bola. Daqui a pouco nós vamos vir aqui para entrevista de futebol, viu? Mas pode chamar eu também. Ele quer virar multiatleta.
Ele quer ser multiatleta igual o Douglas, né? Treinou Você não jogou na CISES também, não? Não. Você não fez teste, não. Nem o Bolt conseguiu. Não, só o Douglas conseguiu. Só o Douglas conseguiu. Só o Douglas. O Douglas faz tudo, futebol, atletismo. Futevôlei agora. Futevôlei, ele é ninja, cara. É o Douglas Bolt. E até a gente tá brincando aqui, porque a gente interagiu aqui, mas infelizmente, né, Leandro, é um caminho bem triste que infelizmente terminou a carreira do Cezídio, que não foi só por uma escolha que era um caminho que ele queria, mas assim, por falta de apoio, por falta de patrocínio. Assim, a gente sabe que as empresas que ele sempre teve, sempre apoiou muito durante a trajetória dele, mas aos poucos também foi mudando as coisas e ele acabou ficando sem patrocínio e a gente viu encerrar a carreira numa boa idade, uma idade em que os atletas muitas vezes estão começando ali a despontar em meia maratona, em maratona, buscar uma Olimpíadas, e o Cezídio estava encerrando por falta de apoio. E a gente sabe que ele pode treinar, pode ganhar corrida, tudo, mas as contas não param, a gente tem família, tem uma vida para tocar e não dá para viver só de corrida ali sem um patrocínio, sem um apoio. E infelizmente a gente vê um atleta desse, que com certeza não é o único de Assis que possa ter acontecido isso, parando ali por conta do apoio. É verdade, Douglas. Infelizmente aí é muito triste, né? Isso daí para nossa região, sabendo que nós temos atletas de alto nível aqui, né? Assis, Candido Mota, em todos os lugares, Palmital. Nós sabemos que nós temos uns talentos aqui que não pode se apagar, né? Sim. Então, o Conecta Esportes está aqui também para ressuscitar esses atletas e chamar esses patrocinadores, esses apoiadores para vir ajudar esses atletas campeões. Sim. Que já correu São Silvestre, igual a tribuna, Troféu Brasil. Isso daí só corrida top. Então eu acho que daí os patrocinadores têm que acompanhar mais esses atletas, incentivar, apoiar, para nós ver mais atletas como o Cezídio lá no topo. E agora você até me deu um pensamento aqui, eu queria até fazer uma outra pergunta para o Cezídio. Se hoje aparecesse um cara aqui no Conecta Esportes, Cezídio, eu quero fazer um contrato com você aí, ó, de 3 anos, tal valor por mês, você volta a correr ou não volta? Não, hoje eu não volto mais não. Não volta mais, aposentou mesmo. Aposentei. O pessoal ficou falando aí que só vai aposentar com 60, 70 anos. Rapaz, eu com 30 anos já aposentei já, rapaz. Não quer que esse negócio de vai demorar para aposentar. Com 30 anos já consegui aposentar. Mas eu digo que a minha fase já foi, já passou, já virei a chave. Agora, como eu brincava, né? Antes eu tinha uma vida normal, virei atleta, agora voltei para a vida normal de novo. Então vamos embora, vida que segue. E é isso aí. E como você disse, você está um tempinho aí já sem treinar, mas você recebeu o convite do Fernando Pasquarelli lá do TV com Running e você vai fazer a corrida virtual, né, a Sparta Virtus, que é a primeira corrida do circuito Guerreiros aí da TV com Running. Domingo você vai fazer e vai ter uma transmissão até. Como foi para você receber esse convite aí e ter que fazer esse desafio mesmo sem treinamento? O que a gente não faz pelos amigos, né? O Fernando tá nos bastidores aqui, ele tá, fala a verdade. Fernando, eu acho que nessa corrida, vai ter que ter o desafio, né? Os dois, eu acho que o Douglas tem que participar também dessa corrida aí pra ter o desafio. Eu já vi o desafio com o Davi, né? Foi do Touro. Qual mais desafio aí? Não, então Mariana. Não, se for pra fazer igual o seu do Davi, eu vou fazer com o Cezídio, vou colocar o meu lá também. Não, então, o Fernando mandou mensagem, eu falei, Cezídio, vamos correr a prova? Eu falei, rapaz, eu tô treinando, mas vamos lá, vamos correr. Eu falei, rapaz, por que você não vai pelos amigos, né? Fiquei sabendo que depois ele vai pagar uma cerveja pra mim, e falei, então eu vou correr lá, então, agora eu posso. Agora que eu não sou mais atleta, agora eu posso tomar umazinha depois da corrida. E é isso aí, pessoal, o Conecta Esportes é isso aí, é risada, é interagir, é divulgar o esporte da nossa região, é conectar vocês em todos os esportes. E hoje a gente teve o privilégio de receber o Cezídio Neto aqui, falando um pouco do atletismo, um pouco da corrida de rua. E agora a gente fica aí com a corrida virtual, alguns takes, algumas imagens de tudo que rolou lá com o Cezídio nesse desafio da TV com Running aí, Super 6K.
um pouquinho mais forte, mas enfrentou também uma subida muito pesada, que é a subida do Renascense lá, né? Com certeza, essa é uma idade que não pode medir esforço para incentivar as crianças. Foi assim que eu iniciei também, para poder ter uma trajetória. Iniciei aos 8 anos e a gente sabe o quanto é bom o incentivo nessa idade para todos os esportes, não só o atletismo, não só a corrida, mas num todo, né? E aproveitar aqui e já falar com o Cezídio, que a gente fez a gravação do Conecta Esportes essa semana, e eu tô devendo um desafio com ele, né? O Leandro vai até me cobrar aí do desafio, mas como eu não tô atualmente treinando e também fora de forma, né, Cezídio? A gente vai improvisar aqui, o Cezídio vai passar a carta aqui pro Hulk e pra Raíssa, é isso, Cezídio? Eu desafiei ele para correr 1 km comigo, mas ele não quis. Nós vamos colocar meus substitutos aí, que vão desafiar o Douglas. Então o desafio vai ser o Hulk e a Raíssa contra o Douglas aí, passando no Conecta Sport aí, galera. Vamos lá. É isso aí, vamos ver se eu chego, hein? Valeu. Como já era esperado, o Douglas perdeu o desafio para as crianças. Eu sabia que eles não iam me decepcionar. O Douglas perdeu o desafio aí, viu? Aí, Leandrão, ó, não aguentou não, viu? Mas cumpri. Tá feito aí o desafio. Foi com o Hulk, com a Raíssa aqui, alguns metros. Correr de máscara não é fácil, bufa. Aí tá aí, é isso aí. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo programa aí também.